Ei, boa noite. Estou aqui esperando Vanessa, que deu um probleminha no computador dela. Ia ser, inclusive, na página dela, mas o computador dela não... Vamos ver se ela vai conseguir entrar aqui. Ei, Rosa, boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho para ver se Vanessa consegue entrar. O computador dela hoje resolveu não querer funcionar. Eu falei que tecnologia é muito boa quando funciona, né? Quando resolve não funcionar é um terror. Vamos só esperar um pouquinho. Vamos ver se ela entra. Guardando aqui. Inclusive, hoje era para ser na página dela. Ela pediu para eu abrir e vamos esperar um pouquinho só. Hoje está tudo lento. Deixa eu ver com ela aqui se ela não consegue entrar pelo celular. Ver se ela me responde aqui. Às vezes o computador não vai, mas o celular vai, né? Às vezes isso acontece aqui, eu travo o computador. Mas ela... Boa noite, Eliana, tá boa? Estamos aqui só aguardando um pouquinho. Vamos ver se o computador da Vanessa funciona. Hoje deu zebra. Hoje, Rosa, a gente estava querendo conversar um pouquinho a respeito de muitas, como diz, conversas aleatórias a respeito do que anda acontecendo mundialmente. Então, a gente não resolveu não dar nome, porque eles costumam derrubar as lives da gente, inclusive bloquear, né? Então, sem títulos, sem nomes, mas nós vamos conversar um pouco do que anda acontecendo, né? No ambiente aí, para todos nós, né? Por todos nós estamos vivendo. Eu vejo, ela não conseguiu nem acessar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui para ela, ver se a coisa vai. Vamos ver se eu consigo falar com ela aqui. Oi, você não consegue entrar pelo celular? Então, eu tô até improvisando aqui brincadeira. Eu tô improvisando aqui um suporte. Aham. Agora já consegui ligar para entrar. Então tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beijo. Pois é, sim, a gente está aqui. Ei, Sandra, boa noite. É bom que a gente está aqui já para conversar. Ela falou que já está conseguindo, parece que está dando um jeito lá e vai entrar.
Tem dia que nada funciona, né? Tem dia que a coisa é assim... E a gente tem que aprender a simplesmente relaxar, né? Dentro de tudo, né? Eu acho que isso vai até muito de acordo com o que a gente está vivendo. Se a gente não relaxa e solta, né, a gente começa, então, a realmente travar mais ainda toda a situação. Porque quanto mais impaciência, raiva e tudo mais que a gente vai ficando, as coisas só vão embolando mais ainda, né? Hoje, segundo o calendário maia, eu acho que é tormenta azul, uma coisa assim. Então, é dia de tormenta. Então, a gente tem que aprender a navegar, surfar, né? Saber lidar aqui com as situações para poder não, como dizer assim, inspira e não pira, né? A gente tem que aprender a respirar, tá calmo, tranquilo e poder, então, conduzir, né, as coisas com mais tranquilidade. Ei, Raquel, tá boa? Nós estamos aqui aguardando, ver se a Vanessa consegue entrar, tá? Só um minuto, que o computador dela deu zebra. Então, ela está lá tentando ver, enquanto isso a gente vai conversando aqui um pouquinho. Vocês querem falar alguma coisa? Escreve aqui para mim, que aí a gente vai batendo papo. Eu não vejo ninguém. O tal do computador é bom, gente, as reuniões são boas, mas o meu Kim, eu não entendo nada, sabe, Rosa? Eu estou começando a pegar algumas coisas, participei de um evento agora, foi sexta, sábado, domingo, 3 dias, de 6 da manhã a quase 10 horas da noite, todos os dias, sem intervalo. O intervalo foi 1h30, nem 1h30, acho que foi 1 hora, para a gente comer alguma coisa enfim, mas era todo ele, quase todo mundo lá dentro do evento, era sobre o calendário, o Soul Kim e tal. Então, eu descobri que eu sou o Kim 95, que é a águia autoexistente azul. Agora, o que significa? Eu não entendo nada, eu vou ter que estudar, né? Eu sei que meu Kim é o Kim 95, então eu sou uma águia autoexistente, né? E aquele que vê de cima, né? Pelo menos foi isso que eu entendi mais ou menos, mas não entendo muito, não. É bem interessante, é bem fascinante o meu amigo que me convidou para participar do evento, e você vai amar, porque é tanto número. Eu falei, nossa, eu vou pirar, porque é conta demais, mas é toda uma outra forma. Ei, Dag, tá boa? É toda uma outra forma, né, de ver, porque, segundo eles, em 2012, que todo mundo falou que era o fim, né? O fim, na verdade, foi o fim do calendário gregoriano, né? Que eles dizem que, como houve muita deturpação, por exemplo, na música, mudaram a frequência, enfim, uma série de coisas que deturparam. Ei, Alice, tá boa? O calendário gregoriano também parece que foi algo assim, meio que tirou, colocou um sistema meio de controle por hora, e ficou todo mundo preso dentro desse sistema. E o outro calendário é o 13/20, né, que dizem que é a coisa mais orgânica. Então, são 13, na verdade, 13 meses ou 13 ciclos durante um ano, são 13 luas.
Então é 13 e 20, 13, nós temos 13 articulações maiores no corpo, os 20 dedos, né? Assim, 10 na mão, 10 nos pés, mas tem uma série de outras coisas ali que eu não entendo nada ainda muito, não. Mas é uma vida mais orgânica, né? É onde você vive o momento. Cada dia é uma frequência. E você vive a frequência. A gente poderia também estar vivendo dentro da própria frequência do dia, dentro do calendário gregoriano, né? Só que nós ficamos presos, na verdade, dentro de agenda, dentro de horário cronometrado e saímos fora do nosso sistema natural, né? Aquilo que é orgânico em nós. Então, é um outro, e parece que eles estão dentro desse movimento para realmente criar essa outra informação que era antiga, né? Que foi deixado pelos antepassados nossos aí, né? E então é uma coisa que está aí, que ele parece que voltando, né? Então a gente funcionar dentro de outro sistema, uma coisa mais orgânica, ó, ela tentou quase e não entrou e saiu. Vamos ver se vem aqui. Vamos ver se ela consegue. Ó, acho que agora vai. Vamos ver. Entrou. Aleluia! Vai mexer com a gente, a minha bola já tá. Boa noite, gente. A gente é brasileira, não desiste nunca, né? Enfim, oremos. Mas devagarinho as coisas, é aquilo, eu estava falando, é só a gente não ficar nervoso e deixar a coisa acontecer. Fluir. Não, mas foi um teste tanto, porque eu aqui esperando, reiniciei esse computador mais ou menos umas 10 vezes, e a hora que pensava que ia, assim, o navegador não obedecia. Sim. Sim. Aí eu tinha que reiniciar de novo. E aí, na hora que você me mandou o link, eu pus aqui no link, simplesmente eu te via e não acontecia nada. Eu falei, eu acho que eu já sei. Né? Nós nem divulgamos nada hoje, que era para não sermos pegas, não é? Para não sermos caçadas antes da hora. Porque o tema que a gente... Não, minha filha, eu estava lendo Estava lendo, ei Maria Alice, boa noite, Raquel. Eu estava vendo alguém falando hoje que é para evitar ao máximo, né, para deixar o telefone desligado o máximo possível, para ligar só mesmo na hora que tiver que usar, que a gente está sendo assim, espionado o tempo todo, né? Você já deve ter tido experiência, né? Alguém já comentou aqui de comentar coisas e daí a pouco o negócio começa a aparecer. Sim, né, nós fizemos uma live com isso. Nós fizemos uma live com isso. Pois é, mas agora alguém falou até com relação a pensar, né? Porque às vezes a gente não está precisando nem... Então, assim, a coisa está muito séria, e é justamente sobre isso que a gente tinha planejado falar hoje, né? A gente ia falar sobre o nome bonitinho, né? O nome, que é só tirar o Nom. E esse não. E então, gente, nova ordem mundial, né? Que infelizmente não é mais papo de adeptos da teoria da conspiradores. Não é mais só uma teoria da conspiração, está aí diante dos nossos olhos, né, debaixo dos nossos narizes, infelizmente. E enquanto eu estava aqui aguardando, né, o computador resolver funcionar, eu fiquei pensando justamente no teste que é e no quanto vai ser exigido da gente colocar em prática as coisas que a gente vem estudando. E não é só isso, Vanessa. Por exemplo, hoje a gente aqui, né, o computador não entra, porque o navegador não funciona.
Como é que vai ser se realmente eles quiserem? Pronto, corta. Simplesmente corta. Exatamente. Hoje nós não temos nem telefone analógico, mas não é telefone comum. Tudo digital. Todo mundo tudo cortou digital. isso aqui, acabou a comunicação. Então, é muito doido isso. Hoje eu fiquei irritada aqui, né? Porque eu estava tentando, perguntei ao senhor Google qual era o pH do abacate. Por conta de uma pseudo fake news que saiu rolando por aí, que as frutas com pH elevado curava o tal do bichinho, ele simplesmente colocava, é fake news que abacate, não sei, e não me dava. Aí eu tive que chamar meu filho com tanta raiva, eu vou vontade de quebrar o telefone. Eu falei, mas que coisa, seu Google, eu não quero saber do fake news, eu quero saber qual é o pH do abacate. Aí meu filho conseguiu um PDF que me deu o pH. Mas assim, é uma coisa tão louca, porque eles estão direcionando, eles não te permitem acessar determinados assuntos, eles estão cancelando informações e não te dão acesso. É muito louco isso. Isso é muito sério, porque quando eu estava esperando, que eu estava refletindo sobre tudo isso também, né? Porque vai indo dar um desespero, você se sente tão impotente, é como se a máquina fosse realmente uma extensão de você, mas uma extensão essencial, né? Uma extensão sem a qual a gente não consegue mais fazer um monte de coisa. Por quê? Já está em desuso o livro impresso, né? Quer dizer, algumas pessoas, eu, por exemplo, adoro. Eu adoro ler. Quando eu consigo ler, papel. Né? Eu adoro ter também, aqui do meu lado tem um monte, sempre tenho livros de papel. Quem visse minha mesa. Mas nós estamos. Nós estamos dependentes, né, da informação através desse meio. Sim. Então, a gente fica muito vulnerável nesse caso. Eu tenho uma amiga com quem eu tive algumas experiências extraordinárias, sempre tive, que assim, a gente não combinava, a gente vai para um curso juntas, né? Saindo daqui para ir para Belo Horizonte, eu ia de carona com ela, normalmente eu ia de carona com ela. A gente não combinava horário, a gente simplesmente deixava as coisas fluírem, ou quando combinava, uma coisa acontecia com uma, mas acontecia com a outra, e a gente não se comunicava. O fato é que dava tudo sempre certo. A gente estava sempre no lugar, no horário combinado, tudo saía perfeito. E a gente brincava muito, né? Falava assim, nossa, nossa telepatia está nós estamos precisando treinar isso com outras pessoas, porque prevendo justamente isso, né? Acontecer alguma coisa que a gente ficar incomunicável, a gente não sabe nem mais usar. Eu estava conversando com o pessoal aqui, eu participei de um evento que foi sexta, sábado e domingo, 3 dias, de 6 da manhã a 10 da noite, sem horário de parada. Era assim, acabava já tinha que entrar no link do outro. Nós tivemos aí 1 hora para comer alguma coisa, e o dia inteiro, né? E o nome do evento era Mente Telepática. Olha para você ver. E todo ele dentro do calendário maia, né? A grande maioria das pessoas que estavam ali são envolvidas com o calendário. Eu estava meio que de sapo ali dentro daquela história. Sapo entre aspas, né? Porque a gente sempre... Mas essa coisa do que o nosso... Ele teve um até que fez uma palestra e ele falando, adoro brincar com as palavras, e pegar a palavra paranormal, paranormalidade, paranormal. Ele falou assim, é exato. A telepatia, a clarividência, a clareaudiência é paranormais. Paranormais, quer dizer, não tem nada de extraordinário. Não tem nada de extraordinário. É uma capacidade, são recursos naturais. Nossa, que nós perdemos por não fazer uso. Então, assim,
a gente realmente vai ter que começar a treinar rapidamente essas ferramentas, né? Não só isso, plantar e uma série de coisas, né? Porque a gente está vendo aí como que a gente deixou na mão ou entregamos, né, o nosso poder para o externo. E tudo nosso hoje é dependente, tudo. Eu falei que eu tenho que pegar minha listinha de pelo menos os telefones essenciais e colocar numa cadernetinha em papel, anotar. Que outro dia eu precisei, estava sem o telefone, a gente não lembra mais nem os telefones de filho, de isso, de aquilo, porque está tudo tão, a gente acostuma com essas ferramentas, está tudo tão à mão, está tudo ali, é só clicar um botãozinho que a coisa liga. Na hora que isso falta, né? Porque se isso faltar, gente, não é só comunicação. Se a internet cai, você não tem saldo em conta, você pode ter milhões. Você não tem saldo em conta, você não tem nada. 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 E não é sendo terrorista, não, né, Dulce? Não, aqui não é querendo ser... Não. É só prestar atenção. Propagadora de apocalipse. Mas, aliás, nós já estamos vivendo apocalipse, né? Quando a gente para pensar o significado de apocalipse, a revelação, olha quanta coisa tem vindo à tona. Gente, se você parar para pensar, não vão muito longe, não. Vão nos últimos 3 anos para cá. Sim. Quanta coisa, assim, escancarada. Está tudo diante dos nossos olhos. E o que muitas vezes me impressiona, Dulce, eu acredito que é você também, é como que mesmo estando tudo aqui diante dos nossos olhos, acontecendo à luz do dia, muita gente não consegue enxergar. Muita gente parece que maioria. é uma hipnose, eu não sei que nome que dá isso, porque é muito estranho. Você vê, hoje está tudo escancarado, não só no Brasil, mas como no mundo, porque hoje nós estamos falando de coisa de forma globalizada. Isso não está acontecendo aqui no quintal de casa. Isso está acontecendo no planeta. Sim. Né? É uma coisa que é uma ação unificada de todos os países. E em todos os setores, né? Todos. Porque existe um grupo de seres que comandam tudo isso. Essa história, hoje eu comecei a ver aquele vídeo, mas era muito longo, acabei que eu não entrei, que eles falam assim, para a gente entender tudo isso, a gente tem que voltar na história lá atrás, porque isso não começou de agora. Né? Essa história, como David Icke, quanto tempo o David Icke vem falando, e eu lembro do David Icke, uma palestra que eu assisti dele, que ele falando assim, que ele no início, ele podia dar palestra dentro de uma cabine telefônica, que ele é inglês, né? Dentro daquelas cabines vermelhinhas, lindas, ele falou que ele podia dar palestra ali dentro que não ia ninguém. E no final, quer dizer, a última, né, que não foi nenhuma palestra, porque ele estava proibido de colocar os pés em Londres, por conta disso que ele vem falando, ele não tem papa na língua, ele fala. Sim. E fala, né, escancarado. Ele foi a Londres no mesmo dia que teve aquele evento na Alemanha, em Berlim, que reuniu 4 milhões de pessoas. Ele foi para Londres sem comunicar nada, foi para um palanque, tinham 10 mil pessoas paradas para ouvir David Icke. Né? Lá em Berlim foi aquele sobrinho do John Kennedy, o Robert Kennedy, né? Eu acho que é Robert, que ele é um advogado, ele é dentro dessa área aí. Enfim, é isso, Dag. Muitas pessoas, na verdade, elas não alimentam, elas são contaminadas. Esse é o grande vírus. O vírus é esse.
O medo, a manipulação e o jogo. Eu falo que esse período está sendo magnífico e nós temos que entender isso. É aquilo, sempre nós temos que pensar o seguinte, de um limão, a gente faz uma belíssima limonada, ainda alcaliniza o corpo, né? Porque o limão é ácido, mas na hora que ele entra aqui dentro, ele faz maravilhas, desintoxica e tudo mais. Agora, quando a gente fica na frequência do medo, vendo tudo isso que está acontecendo e não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, não consegue ver a quantidade de manipulação que está sendo veiculada dioturnamente, o tempo inteiro. E aí as pessoas entram no medo. A frequência do medo, ela é um terror, porque ela abaixa o nosso sistema, baixa o nosso sistema imunológico, cai. A gente fica suscetível a uma série de coisas. A frequência da gente cai, e ao cair, a gente vai ressonar com as frequências mais baixas. E isso é o grande... É aquilo que nós temos que entender. É um jogo. Esse jogo não começou agora. Esse ano é um ano teste. É um ano de experiência. E nós somos ratinhos de laboratório. Eles estão testando para ver o quão obediente nós somos. Isso é muito triste. E com isso, a quantidade de pessoas que perderam tudo, que adoeceram e não puderam ter atendimento porque tudo ficou voltado para uma coisa só, né? Uma série de coisas que a gente está vendo aí, e não é no Brasil, gente, nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de mundo. Então, não é uma coisa, então é só aqui, eu mudo para outro país. Não, não tem isso. Infelizmente, né? Pois é, Kátia, mas é isso que isso que eles querem, Kátia. E é aí que eu falo com você, nós temos que prestar atenção, porque se eu permito, eu estou entregando o meu poder para o externo. Se a gente lembrar daquela frasezinha bem simples, nós somos imagem e semelhança. O que significa isso, gente? Nós não somos bonequinhos, Márcia. Nós estamos nos permitindo ser bonequinhos e marionetes na mão deles. Mas nós não somos isso. Nós somos seres divinos. Nós temos potenciais infinitos. E por medo, estamos permitindo que eles façam da gente o que eles querem. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Não adianta nada a gente fazer milhões de cursos e não colocar em prática. Em prática. Nós temos que colocar em prática. A gente tem que começar a prestar atenção, né, nessa criação toda e começar a realmente experimentar tudo aquilo que a gente aprendeu. Sair dessa frequência. Se a gente tem medo, para de assistir televisão, assistir esses jogos, para de assistir, Parar de assistir, isso aí já deveria ter acontecido, porque realmente assim, já está mais do que comprovado que a mídia, ela serve ao lado que não nos interessa. A mídia está a serviço dos manipuladores. Né, daqueles que ela ganha com isso, vez mais ser infelizmente, o que coordena é isso aqui, ó.
É um jogo. Depois, a Márcia perguntou como evitar isso, eu vou dar uma sugestão, né, do que eu acho que é uma boa maneira de começar, mas me lembra, Dulce, de colocar o link daquele vídeo que eu te passei, porque ele explica muito bem, aquele coronel lá, ele é um militar aposentado, ele foi do SNI, ou seja, é uma pessoa que tinha acesso às informações ultra mega secretas, né? Ele não está falando, e é um estudioso disso, da nova ordem mundial. Então, foi um dos primeiros que começou a falar aqui no Brasil, né? Então ele tem realmente autoridade, fala com propriedade. Eu vou deixar o link Eu vou colar ele aqui agora. Beleza. No grupo, no Face. Nos comentários, isso. Nos comentários. Depois fica no vídeo. Porque é uma forma das pessoas... Porque assim, o que a gente precisa? Fugir não tem para onde. E nem é o caso, gente. Porque, segundo dizem, nós somos... Pode parecer loucura, mas nós somos privilegiados. A gente quis estar aqui para participar desse momento, porque é um momento grandioso. Né? O que está em jogo não é uma luta entre países, não é uma guerra entre o do zoinho assim e o louro lá, o louro lunático. Não é uma guerra entre nações, é uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra espiritual. Há muito mais em jogo. Então, é o Apocalipse. É o Armagedon. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Né? Que é a revelação, isso está tudo sendo revelado, separação do joio e do trigo, e a guerra mesmo, guerra. Mas nós todos, e nós temos um papel, e o nosso papel aqui é justamente sustentar a luz. Mas para sustentar a luz, nós precisamos nos recordar de quem nós somos. Então, é essencial meditar, é essencial entrar em contato, fazer as orações, seja da forma como acredita, pedir auxílio e buscar mesmo estreitar essa intimidade. A gente está falando isso desde a primeira conversa, né, Dulce? Essa necessidade de fortalecer o contato com esse aspecto de nosso ser que é imortal, com esse aspecto que, na verdade, é o que somos. Então, quanto mais nós fortalecermos a nossa consciência de que somos seres imortais, isso vence o medo. Porque aqui, na terceira dimensão, o nosso maior medo é o quê? É a morte. Isso daria pano para manga e para muita conversa, mas se a gente for olhar ao pé da letra, se você for parar para pensar, todo medo vai esbarrar ali. Mas, se a gente para refletir, na verdade, do que a gente é, da nossa natureza, enquanto seres divinos e imortais, isso aqui é só uma experiência. E nós estamos aqui justamente para isso, para o Criador se experimentar através de nós. Nós estamos aqui com o compromisso de sustentar a luz, de sustentar o amor e de fazer parte dessa batalha a serviço do lado que nós estamos. Para isso, nós não podemos nos deixar fraquejar. Nós não podemos entregar o nosso poder de mão beijada igual nós estamos fazendo. Né? A maioria tem feito isso por tanto tempo. A grande maioria tem feito isso, né? Quando a gente para de entrar na frequência dessas informações, esse é o primeiro ponto. A gente tem que desligar esses programas que só trazem isso. É uma mensagem, eu falo que a mensagem subliminar, ela entra de uma forma sem pedir licença, sem pedir licença, vai bater dos nossos maiores medos inconscientes. Está tudo lá, né? Então, primeira coisa, parar de interagir com esse nível de frequência. Esse é o primeiro passo. Segundo passo,
a gente tem que começar a priorizar nós mesmos, o nosso eu. Então, eu não sei meditar. Para 5 minutos por dia, acorda, em vez de pular da cama, faça uma oração, escute uma música que é leve, que te traga, não o emocional, tá, gente? Não é música emocional, é música que é leve, a vibração. Projete, veja teu dia como um dia lindo, abençoado. Nós podemos fazer isso estando doente, estando sentindo dor, estando com tudo, passando por dificuldade. Porque se eu coloco o meu foco só nisso, eu tô com dor, eu não consigo fazer. Eu tô doente, eu não consigo fazer. Eu tô com isso, não... Eu tô colocando o foco no lugar errado. Eu tô colocando foco na limitação. Tá uma ventania aqui que parece que vai arrancar tudo. Pedro, depois vê as janelas, meu amor. Tomara que a chuva chegue, tomara que a chuva chegue, mas sem estrago. Mas assim, nós temos que aprender a colocar o foco no bem, no bom. Porque quando eu consigo fazer esse movimento, né? Outro dia eu escutei uma frase maravilhosa. Eu não tenho que pedir abundância. Só tem que usufruir. Eu sou a fonte da abundância. Isso tem que ser mantra. Eu exato. sou a fonte da abundância. Porque nós somos esses seres. Então a gente precisa lá o muro na nossa frente que nos faz enxergar daqui para baixo só essa mesmice, né? E ficar mergulhado nessa frequência baixa. Então, a gente precisa se exercitar, mesmo que no começo precisamos dar uns pulinhos para olhar de vez em quando em cima do muro, a gente vai dando uns pulinhos, depois você arruma alguma coisa para subir, vai fazendo alongamento, até você conseguir pendurar e olhar por cima do muro cada vez mais tempo. Manter o olhar além. É exercício, gente. É exercício. Sim. Agora, tem uma outra coisa, não adianta nada desligar a televisão e pela internet você continuar focado em mais do mesmo. É só mais do mesmo. Só muda. Tá tudo fechado? O negócio aqui tá... Epa, rei. Eu moro em cima do morro, gente. No alto de um morro. E é a tempestade. Quando venta, eu brinco, né? Que é o Morro dos Ventos Uivantes. Os meninos, quando eram pequenos, as janelas ficavam assim, né? Eu tinha que pôr a fralda, né? Aquelas fraldinhas de tecido que antigamente usava, né? Hoje não. Eu tinha que colocar aquilo ali para poder as janelas pararem de bater. E os meninos, mãe, eu tô com medo. Hoje está assim. A ventania. Mas é isso. Eu tenho que realmente sair da frequência. É isso que você falou, Vanessa. Não adianta eu desligar a televisão e continuar caçando. Epa, rei. Né? Varrendo tudo que não convém, tudo que não é bom, tudo que precisa ser limpo, né? Aproveitar aí esses ventos poderosos que vêm para isso, para ajudar a limpar também, né? Hoje é o dia da tormenta, né? Transmutar. Segundo o calendário maia, aí é tormenta azul, sei lá, uma coisa assim. Então, né? Nós temos que realmente aproveitar absolutamente tudo para voltar para o equilíbrio. Tudo. E uma das formas que ainda pode nos ajudar, acho que é mais acessível, né, Dulce? A questão mesmo da natureza. A natureza nos chama o tempo todo, a natureza é generosa, ela nos oferece oportunidades o tempo todo. Gente, pode ser bobagem. Hoje mesmo,
as maritacas estavam aqui no meu pé de manga, fazendo assim um escarcéu, que assim, em alguns momentos chega a ser irritante, só que você tem a escolha, ou você entra na irritação, ou você entra na vibração. Por que elas estão tão alvoroçadas, né? É um som de alegria, né? Elas passam, elas transmitem essa sensação, elas estão ali vibrando aquela barulheira toda, então assim, vou entrar nessa frequência da alegria das maritacas, né? Ao invés de me irritar, porque o barulho às vezes realmente é excessivo, não, eu vou pegar carona na alegria delas. Então assim é o tempo todo, você está aí com o vento, que pode ser assustador, mas por outro lado, você pode pegar carona na energia do vento para pedir para limpar o que precisa ser limpo. Então, assim, eu ainda considero que o nosso maior problema é o distanciamento da natureza, né? E perder essa capacidade de assistir, de valorizar os espetáculos gratuitos que nos são oferecidos. E isso nos reconecta, porque também é o que nós somos, né? E assim, mesmo a gente, porque eu, por exemplo, aqui moro em Belo Horizonte, uma capital, mais 2 milhões de pessoas, cimento e concreto, né? Então, dentro de prédio, né? Então a gente tem pouco, olha pela janela, prédio, né? Então, assim, eu tenho que escolher. Eu vou caminhar numa barragem, num lugar que tem uma lagoa, que tem passarinho, tem garça, e todo dia eu vou para lá para caminhar, tomar meu sol, minha vitamina D, né? Sem, né? Nada na cara, porque eu não uso mesmo, não adianta, a não ser aliás, temos que falar sobre isso. Sou obrigada, né? Que é dentro do supermercado. Então, nós temos que escolher fazer esse movimento de ir em encontro a não só a natureza externa, mas a nossa própria natureza. Sim, mas é isso, a natureza externa nos propicia essa conexão. Né? Você congelou. Essa interação e entrelaçamento dessas informações. Oi? Sim. Parou? Não, é porque ficou congelado. Para mim, você está embaçado e eu estou bem, agora eu não sei. Vai saber. Enfim, mas só um as detalhe coisas estão acontecendo. Oi? Pode falar. Tá. Não, a questão, se a gente presta atenção, né, ao que anda acontecendo, né, você consegue perceber a falha no sistema. Nós estamos dentro de uma matrix. Ei, Cristina, tá boa? Nós estamos dentro de uma matrix. E tem hora que aparece a falha na matrix. Quais são essas falhas? É só observar as recomendações que são ditas pelas grandes mídias, pelos grandes institutos que comandam tudo isso que a gente está vivendo. Uma semana tem que usar, pega pelo ar. No começo, até luva tinha que usar, você lembra disso? Lembro. Aí na outra semana não é nada disso. Aí esse remédio funciona, aí na outra semana não funciona. Aí volta para você assim. Agora, eu falo que eles estão querendo tirar eles da reta, né? Porque a nossa organização maior, né? Disse que não recomendou o lockdown em momento nenhum. Não recomendou lockdown, imagina.
Agora saiu uma pesquisa também que as pessoas estão sendo, um grande número de pessoas está sendo contaminada mesmo usando a máscara como recomendado. Não, saiu naquela rede que todo mundo está mandando aquela desligar, rede. Aquela rede, né? Rede bobo. Saiu na televisão falando que as pessoas não têm que ficar usando máscara. Só quem precisa usar máscara é quem está doente. E o pessoal de profissional de saúde. Aí você fala assim, como assim? Se tudo quanto é lugar que a gente vai está proibido de entrar sem a dita. Então, na verdade, eles já estão tirando deles porque mais de 11 mil médicos e cientistas do mundo inteiro estão Fizeram fazendo um manifesto e vão entrar na justiça. Então, sim, eles já estão tirando, desfazendo as falas, depois que destruiu muita gente, depois que quebrou a economia de muito lugar. Mas é aquilo. Tudo isso aí está acontecendo para que a gente abra os nossos olhos, para que a gente preste atenção no que está acontecendo. E desperte, gente. Esse é o grande ano. Tem gente que fala que tem que deletar esse ano. Não! Esse ano está sendo precioso para todos nós. Esse ano é aquele da gente avançar 10 anos na nossa graduação. No mínimo. 10 ou 20 anos em um. Sim. Se prestar atenção, né? Para quem estiver atento e observar e aproveitar a oportunidade, né? É o que a gente tem falado, né, Dulce? Desde que a gente começou essa série de conversas aqui, que o objetivo é justamente esse, é ajudar as pessoas. Eu lembro muito bem da gente falando, né, do fique em casa, né, do verdadeiro significado, o que deveria ser o ficar em casa. Nós temos sim, cada vez mais ficar em casa. Na nossa casa, no nosso templo, né? Nosso templo. Então, assim... E passar a ser mais orgânicos com isso tudo, né? Nessa interação com a vida. Sim, e inclusive você estava falando essa questão, né, de quem mora no apartamento, e eu me lembrei, semana passada eu estava na casa de uma pessoa em Belo Horizonte, e apartamento, né? Desse jeito que você está falando, tudo, né? Sem muita opção. E de repente eu olho pela janela e está lá. Eu vou até postar essa foto, porque ficou maravilhosa. O sol escondendo atrás do outro prédio, mas assim, aquele espetáculo. Quer dizer, há sempre, mesmo que você olhe, vê um pedacinho do céu azul, aquilo já é uma possibilidade de conexão. Então, como eu falei, né, nas dicas lá do equinócio, cultiva um vasinho dentro de casa, mesmo que não seja uma planta que vai durar muito tempo, mas assim, a cada interação sua com um vaso é essa oportunidade, né, de estar ali acompanhando o crescimento, acompanhando o milagre da vida, né, que vai sendo materializado ali através da plantinha. Então, assim, existem muitas possibilidades, né? Hoje em dia a gente quer ter... já tem vídeos, né? No YouTube a gente acha muito isso. Vídeos com imagens de natureza, assim, só com música de fundo, ou só com som de água, som de passarinho. Então, assim, não está tendo oportunidade de ir direto, não traz a representação da natureza para dentro. Te garanto que é muito melhor ficar ali meia hora, uma hora assistindo aquilo do que, né, se conectando com informações. Sim, isso é até muito importante, até para pessoas que estão acamadas, estão impossibilitadas, né, de sair. Oportunidade e opção não falta. Não. O que falta é vontade. É fazer o movimento. De fazer esse movimento. No início é complexo? Sim, porque a gente está habituado, né? Viciado. Acomodado, tá? A tal da zona de conforto, a gente fica acomodado numa determinada
posição. E para fazer a roda girar, no início eu tenho que fazer um esforço, né? Mas esse esforço não fica pesado se eu realmente colocar o meu ser no fluxo. Quanto mais eu consigo estar na presença, presente, na gratidão, isso é uma das grandes ferramentas que nós temos, gratidão, agradecer, sabe? A gente tem que agradecer. E isso vai gerando um outro nível de frequência e de vibração interna que vai fazendo com que a gente fique mais leve, apesar de tudo, apesar de toda essa confusão, apesar de todas essas proibições, a gente vai ficando mais leve. Não é ficar passivo e concordar com tudo, não é isso, gente. É simplesmente não permitir interagir com essas frequências e realmente nos alinhar, né? A tal da verticalização, para que a gente possa estar nos colocando em contato com o nosso eu mais profundo. É isso que a Vanessa falou, pedir, porque os seres da luz, eles não invadem o nosso sistema. Eles esperam que a gente peça. Então, a gente tem que pedir. É a tal da humildade suficiente. E humildade nada tem a ver com classe social, gente. A pessoa é humilde. Não, para não falar que é pobre, fala que é humilde. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Humildade é estar absolutamente aqui, entregue, na compaixão e no amor. É uma das coisas mais difíceis, é a tal da humildade. É você tirar a sua autoimportância, que é de ego, né? É uma série de coisas. Pode falar. Não, ia falar até por causa da confusão que se faz mesmo, né? Do que é o quê, né? Então, essa questão do orgulho. Existe um orgulho que é benéfico, que é positivo no sentido de se sentir honrada, mas existe o orgulho que é negativo, né? Então, existem muitas pegadinhas e isso acaba levando a muita confusão mesmo. Né? Essa palavra, esse emprego da palavra humilde com esse outro significado que não tem nada a ver, cria uma distorção absurda. Sim. Nós estamos num plano dual. Este plano aqui, terceira dimensão, é um plano dual. Sim. Né? E, inclusive, por exemplo, eu que trabalho com numerologia, a frequência de um número é a frequência de número. Ela tem uma frequência. Eu posso usar isso para um lado positivo ou pelo lado negativo. Eu estava olhando aqui, né? Eu fui traduzir aqui o que em números, o que significava a nova ordem, né, mundial. Dá 65, que dá 11. É um portal. Mas será que é um portal positivo? Qual é a intenção disso aqui? Manipulação, porque o 11 é líder espiritual, é liderança espiritual. É abrir as antenas, é você diante de você mesmo, é você acessando toda a sua capacidade, né, dos seus dons. E, de repente, se eu somar 1 e 1 é 2. 2 é sabedoria, o sagrado feminino, que é o que foi cerceado e continua sendo tentado, não que a gente não floresça em todos nós, masculino e femininos, né? Homens e mulheres, né? Florescer esse feminino, porque o feminino é quem comanda tudo, porque é a energia que tudo é. Por isso eles querem
Não tem nada a ver com mulher. Não estou falando que é a mulher que é mais poderosa. Uhum. É o A feminino. energia. E o feminino existe em homens e em mulheres. Essa é a frequência que é a manipulada. O 2, ao contrário, é vítima, manipulador, é aquele que fica tentando controlar tudo através das emoções. É só olhar o que a gente está vendo no mundo. O que a gente está vendo? Né? Então, é um grande jogo. E eles usam todas as frequências poderosas. Por exemplo, a frequência da consciência crística. Jesus, quando ele se tornou, foi ungido, né? Quando ele fez todo aquele processo de morte e ressurreição, ele se tornou Jesus Cristo. É o que nós também, todos nós, vamos um dia chegar. Vanessa Cristo, Dulce Cristo, Lucília Cristo, Márcia Cristo, todo mundo. Porque essa frequência é a consciência crística. É para lá que nós estamos caminhando. Quando ele completou, então, Jesus Cristo, numericamente dá 33. Então, 33 representa aquele ser que conseguiu fazer o processo e ser ungido. Ele conseguiu dar essa virada. Mas aí você vai pegar, tem instituições aí que usam 33 como um grau que são instituições que estão por trás de todas essas grandes manipulações. Então, assim, tanto pode ser usado como bem, como pode ser usado como mal. É igual a faca. A faca eu posso cortar uma fruta, como pode matar uma pessoa. O uso disso, a frequência do que é usado é que altera. E muitas vezes a gente não percebe essa mudança de frequência. Como a música era 440 e mudaram a frequência alguns hertz. Esse alguns hertz nos adoece, porque saímos da frequência que era a frequência boa. Hoje já tem várias músicas na frequência correta e você pode escolher escutar na frequência X ou Y. Uhum. Então, mas são pequenas alterações e são sutis. E se você não está atento na presença, você não capta. Aí quem capta e quem fala é chamado de doido, é chamado de conspirador, é chamado de fake news, é chamado porque não querem que a gente acorde. Eles não querem que a gente acorde. Eles não querem que a gente volte para o nosso estado de perfeição. Ó, a Leonor aqui falando que era 432 e mudaram para 440. Pois é, olha a diferença. 8 Hz. 8 Hz. Todo mundo acha que isso é bobagem, não afeta em nada. Justamente por achar que não afeta em nada e por estarmos, né, grande parte do tempo totalmente desatentos, né, a coisas que são importantes e que no fundo fazem toda a diferença, né? Por isso que as coisas estão como estão. E a gente tem sido, então, facilmente manipulados, né? A gente prestes a se tornar os bonequinhos, né? Porque, assim, as cordinhas estão aí. Sim. Mas nós continuamos mais que humanos, né? Nós continuamos divinos, nós não vamos deixar de ser nunca. Não vamos então, deixar assim, de ser nunca. Eu posso olhar tudo isso como uma experiência, né? Exatamente, exatamente. Mas a forma como nós vamos passar por essa experiência, o que nós vamos experimentar, também é escolha nossa. Sim. Né? Que vai depender justamente. Nós vamos assumir, nós vamos nos lembrar, assumir e honrar o divino em nós, ou nós vamos nos portar como marionetes? Sim. Né? E o jogo está ficando pesado.
Sim, vai ficando cada vez mais pesado. Eu sempre volto lá naquele livro que eu li do Jean-Yves Leloup, sobre o Apocalipse, os Cavaleiros do Apocalipse, né? E eu sempre lembro de quando eu era criança e eu escutava essas histórias das bestas, né? E eu tinha um pânico, eu tinha verdadeiro pânico, né? Dessas histórias, porque, na verdade, é contado como se fosse algo externo a nós. Quando eu li o livro do Jean-Yves Leloup e eu entendi, na verdade, essas bestas estão dentro de nós, não estão do lado de fora. Então, quando eu consigo entender isso, quer dizer, que é a nossa ignorância, que é eu não querer ver, é negar o meu divino. Tudo isso, gente, é uma guerra dentro de nós mesmos, né? O maior dos pecados é eu negar quem eu sou, é eu negar a minha luz e achar que eu não sou nada, eu acreditar no que é dito do lado de fora, negando o que cada um de nós está, não é só eu, cada um de nós. Então, é um movimento que nós temos que fazer, né? Abrir os nossos olhos, mas não é só esse aqui não. Abrir todos os nossos sensores, começar a trabalhar, né? A percepção, o entendimento que vai muito além do que é ensinado em escola ou do que é algo além. É ousar, pisar onde antes ninguém ousou pisar, muitas vezes desbravar caminhos, né? Porque a gente precisa lembrar que, bom, nós podemos pedir isso para o nosso eu superior, né? Que nos ajude, que nos lembre, que nos aproxime do verdadeiro caminho, do que é o nosso caminho, né? Daquele caminho com o qual nós nos comprometemos. Sim. Porque existem atribuições que são específicas de cada um. A gente não veio aqui para fazer mais do mesmo, não. Cada um tem um papel. Sim. Né? Cada um é importante. Sim. Por isso, sim, quando eu sinto, né, nós já estamos no meio de outubro, eu vejo, temos 1 mês e meio para esse ano acabar. Não, 2 meses e meio. Né? Metade de outubro, novembro e dezembro, 2 meses e meio. Aí eu querendo encurtar mais ainda, 2 meses e meio para esse ano acabar. E aí tudo bem, é só um ano, né? É só uma data e, pelo que a gente sabe cada vez mais, uma data forjada, uma data implementada artificialmente, né? Sim. Mas é importante porque pelo simbolismo, né? O que uma virada de ano significa para nós, né? Culturalmente e enfim. Mas seria tão bom, será tão bom, né? A gente poder virar esse ano com a sensação realmente de ter caminhado no sentido da nossa evolução pessoal. Sim. Né? Ainda dá tempo. Eu sinto que assim, desde que começou tudo isso, né? Esse período que a gente foi obrigado a ficar mais recolhido, já está deixando de ser, mas foram 6, 7 meses, assim, né, de uma forma mais intensa. Como você disse, né, foi um período para quem aproveitou a oportunidade, foi um período de muito crescimento. Mas eu sinto que talvez seja um momento agora da gente começar a fazer um retrospecto disso tudo. E ainda dá tempo, né, de correr atrás do prejuízo, né, porque
muitas pessoas ficaram mesmo completamente perdidas diante disso tudo, e foram muitas que deixaram as oportunidades passar, né? Sim. Mas ainda dá tempo, né? E vai ser muito bom chegar ao final desse abençoado ano de 2020, podendo constatar o avanço. Sim. Que cada um pôde conquistar. Esse ano mexeu nas nossas estruturas, né? 2020 é 4. 4 é base, alicerce. Não é exagero dizer que nada mais será como antes. Nada mais será como antes. É aquilo. Pegaram e arrancaram as raízes do chão, saculejaram, né? Para criar uma nova estrutura. 2021 vai dar 5. É um ano da gente de mudanças. Mudança. Liberdade, abrir as asas para voar. Pois então, mas para abrir as asas... Exatamente. Para abrir as asas, nós precisamos primeiro reconhecê-las. Sim. Reconhecer as asas. Eu estou lembrando que é interessante que nós falamos sobre asas, né, na conversa passada. Nós precisamos identificar as nossas asas, nós precisamos reconhecer que somos portadores de asas, reconhecer que estamos aqui, sim, para fazer uso da nossa liberdade, não ficar aqui engaiolados, enjaulados, amordaçados, à mercê de quem quer continuar no poder e ser cada vez mais dono. Né? Não, nós não pertencemos a ninguém. Nós pertencemos ao Criador, e tão somente. Mas nós pertencemos a Ele de uma forma que Ele nos deu liberdade para escolhermos. Está certo que dentro do jogo, mas nós temos. Então, é preciso honrar, é preciso olhar para a nossa verdadeira essência. É preciso escancarar, rasgar os véus, dissipar o nevoeiro e botar as asas para fora, fortalecer primeiro as nossas asas e a partir daí partir para o voo. Sim, sim. Nós não nascemos para ficar em cordinhas de marionete, não. Uhum. Não foi para isso que nenhum de nós veio aqui. Não, nós não viemos para isso. E as ferramentas que nós temos são muitas. Muitas. Acho que às vezes a gente esquece. Né? A nossa caixinha ficou escondida em algum lugar. A gente mesmo, tipo aquela coisa de tesouro escondido, que a gente escondeu tão bem que agora a gente tem dificuldade de localizar, né? Mas o nosso eu superior sabe. Sabe. Thales ali está perguntando se eu já regenerei alguma coisa com Grabovoi, no trabalho, né? Com as sequências ou com o entendimento, na verdade, que o trabalho dele não é só número, né? Tem todo um entendimento por trás, que as sequências são campos informativos. É uma informação, né? E sim, Thales, já não só comigo, mas com inúmeras pessoas, inúmeros casos assim fabulosos com essa sequência. Eu mesmo, eu não vou contar de caso de ninguém, que eu não tenho esse direito de contar a história dos outros, mas eu posso contar uma minha. No ano 2000, eu descobri um caroço no seio e foi aquele susto. Fui fazer o exame, mas não aparecia nada, porque os equipamentos antigamente não eram tão bons, né? E fiz ultrassom, eles falaram que era mama densa, então não aparecia, era palpável, mas não era visível. E aí eles ficaram acompanhando aquilo. E eu acompanhava, fazia exame todos os anos. Chegou em 2009, quer dizer, 9 anos depois, aí foi quando teve o primeiro equipamento digital, aqueles mamografia digital. E quando eu fiz o exame, aí deu visível, aí apareceu. Aí foi aquela confusão, faz biópsia e etc. Não deu nada. E eu falei, se não deu nada, eu não vou fazer nada.
porque os médicos queriam que eu operasse, arrancasse. Eu falei, não vou mexer, porque se não é nada, não é nada. Mas chegou em 2014, eu recebi a notícia de uma amiga e irmã que tinha tendo uma recidiva, né, de câncer. E ela, na hora que recebeu o diagnóstico dela, ela olhou para mim e falou, minha querida, não deixa isso aí dentro de você, olha o que está acontecendo comigo. E foi algo tão forte, mexeu tanto comigo, que eu falei, calma, eu fiz exame, eu faço exame todo ano, não tem nada, nunca cresceu, nunca saiu do lugar, nunca nada, né? Aí, isso é importante da gente ver como a gente cria, gente. É para vocês prestarem atenção quando a gente entra no emocional descompensado. Eu fiquei tão mexida com a situação dela. Quando eu fui fazer meu exame, o caroço que nunca tinha crescido, em 14 anos, tinha triplicado de tamanho. Estava 3 por 3 por 3 centímetros, gente. Não era pequenininho, não, grande, enorme. Aí, o médico pegou e me pediu um outro exame, que era como é que ele chama? Enfim, era tipo uma tomografia do seio para ver em 3D, já para localizar para cirurgia. E aí eu levei o exame e ele falou assim, isso era uma terça-feira à tarde. Ele virou para mim e falou assim, sábado, 7 horas da manhã, cirurgia. Porque pelo laudo, pelo resultado, era câncer. Pela descrição e tudo mais. E eu saí do consultório com aquele monte de papel na mão, sem entender o que estava acontecendo. E eu falei, não. Cheguei em casa, peguei as sequências todas que eu conhecia, coloquei como um esparadrapo no meu seio, virou quase uma calota. Tudo com número. E eu tinha quarta, quinta e sexta para trabalhar. Eu tinha 3 dias para trabalhar. E foram os dias que eu trabalhei. Me vendo saudável, me vendo perfeita, me vendo bem. Sábado de manhã eu foi até a abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu falei que o primeiro gol foi o meu. Fui eu para a cirurgia. O médico, na hora da anestesia lá, chamou uma outra médica, eu ainda não estava totalmente apagada, né? Os médicos não deviam conversar assim na frente dos pacientes, mas, enfim. Ele chamou a outra médica e falou, olha isso aqui. Ela falou assim, isso está horrível, tem que tirar isso rápido daí. E eu, internamente, como ainda estava escutando, não estava falando, mas estava escutando, e eu só falei, não. Tá, passei pela cirurgia, tal. Quando voltei, já estava bem, já estava no quarto, o médico passou no meu quarto. E ele foi lá, ele foi ver como é que eu estava, e ele falou assim, Dulce, eu passei aqui só para te comunicar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, é para te tranquilizar. Apesar das imagens, apesar do diagnóstico, parece que não é. Eu falei, não é. E quando saiu o resultado, não é. É aquilo. Por que cresceu tanto quando eu fiquei mexida com a minha amiga? Quer dizer, eu entrei naquela frequência, é o que está acontecendo hoje, gente. A gente só pode transformar isso para o que está acontecendo. Quando a gente interage e entra emocionalmente numa informação, a gente abre brecha no nosso sistema, a imunidade cai, e é assim que a gente cria a nossa realidade. A gente cria dessa forma. Na hora que eu saquei, entendi o que estava acontecendo ali, eu falei, não.
Não tive o tempo suficiente, porque eu ainda entrei no medo, é óbvio, eu sou humaninha como todo mundo. Eu ainda entrei no medo, mas eu trabalhei meus 3 dias que eu podia. E a coisa, o tumor, o caroço estava lá, mas não era. Não deu em nada. Então, assim, isso, Thales, aí você pode chegar e falar, mas já não era, porque tinha 14 anos que você tinha. Sim, mas se eu tivesse acreditado naquilo, será que o prognóstico final, o diagnóstico final seria o mesmo? Fica-se a dúvida. E com isso, N e mais casos dentro dessa situação, de, na hora H, mudar a informação. E nós temos esse poder, não só com sequência numérica, gente. Nós temos esse poder de mudar. Opa, deu pico aqui. De mudar a informação. Mas vai depender sempre da gente, de onde eu coloco o meu foco. Onde está o foco? Exato, porque é essa conversa nossa de hoje. Inclusive, muito oportuno mesmo esse seu relato. É lindo, né? Esse testemunho. E vem muito a calhar, porque aquilo, Dulce, que se sempre alerta, né? Eu também já tinha assim esse desconforto quando eu via, né, essas campanhas. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Eu estava conversando sobre isso com meu pai hoje. E ele me questionando, né? Mas isso é um benefício? Eu falei, pai, não. O que acontece? Porque aí você começa a ouvir rádio, aqui eu ainda estou exposta, porque, né, os meus pais ouvem rádio, e, enfim. Aí você começa a ver, aí tem um outdoor, tem um panfleto na farmácia, tem não sei o quê, no ônibus aparece, tudo quanto é lugar. Acontece o seguinte, a campanha, no sentido de incentivar o autocuidado, ela é válida, mas não esse autocuidado. Quando são propagadas essas informações, essas chamadas, o foco não está no bem-estar, o foco está na doença. E no medo. Então, exatamente, é julgado o tempo todo, você tem que se cuidar para não adoecer. Né? Você tem que se cuidar para não adoecer. E, na verdade, a nossa condição natural é a saúde. Nós temos que nos cuidar para manter a nossa saúde. Olha como que faz diferença. Total. Então, se o foco fosse dado, né, nesse sentido, se a coisa fosse dita dessa maneira, cuide-se para manter-se saudável, gente, é muito diferente. Cuide-se para não adoecer. Então, da forma como é feito, é mais medinho sendo além da radiação que a gente recebe, além de pegar o peito da gente, achatar, espremer, né? Que isso aqui machuca o peito da gente. Não, né? É doloridíssimo. São as tais mensagens subliminares. É dessa forma que é veiculado. Vem cor de rosinha para ficar bonito, mas, na verdade, está falando uma palavrinha 24 horas, câncer. E medo de ter a doença. Então, você não se cuida para ficar bem, você se cuida com medo de adoecer. É diferente? É isso que você falou, totalmente diferente. Né? Então, gente, tudo está acontecendo. Mas nós temos que ir para o sol, respirar ar puro, pôr o pé no chão, porque isso é saúde. É beber água, é comer bem, é comer fruta, é comer verdura. Porque isso é saúde. É interagir com essa energia, é cantar, é rir, é brincar. E falar em cantar, eu estou aqui pensando na música da Rita Lee, né? Me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde.
Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. É isso aí, gente. Essa mensagem veio aqui assim, realmente. Estamos cansados de lero-lero, estamos cansados de gente dando opinião de como tem que ser. Faz isso, faz aquilo. Nós precisamos seguir o nosso orientador interno. Nosso orientador interno é que está com a verdade. E assim, gente, à medida em que a gente vai exercitando e pedindo mesmo, sabe, que a gente tenha discernimento, a gente começa a distinguir o que é voz interna, o que é ego, o que é voz interna, o que é achismo, né? Existe um sintoma que, para mim, é nítido quando a gente está realmente ouvindo a intuição, ainda que a orientação da intuição não seja muito agradável, quando a gente consegue detectar, a gente sente paz. É um sinal inequívoco, sabe? Quando você ouve a orientação interna, mesmo que aquela orientação não seja que você gostaria de ouvir, você sente paz. Então, esse é um termômetro assim, fantástico para a gente começar a observar melhor. Né? Dito isso... Eu falo assim, eu até cheguei a postar isso, eu peguei opa, né? Eu estava no evento e de repente como veio aquele outro, né? Desenho e o texto. Você parou de desenhar, né? Esse é bem curtinho e fala: você é o graal e o halo sagrado, a força do vazio e a plenitude do todo. Isso somos nós. Nós somos isso, essa plenitude. E somos o vazio. E o grande campo de energia que tudo é. Mas estamos colocando foco em algo deste tamaninho, limitado, e perdendo toda a beleza, né, dessa grandiosidade que somos. Lembra sempre, gente, fizeram a gente acreditar, mas nós permitimos. Está na hora de para tudo, como o ano já fez isso com a gente, para tudo, não importa a intenção, não importa qual era o projeto, paramos. Aproveita e olha para dentro. Aproveita e se resgata, porque é isso que este ano tá pedindo da gente. Se resgate. Acorde. É tempo. Mas, Leonor, eles estão fazendo isso porque o intuito é outro. É esse o grande jogo. Mas quanto maior for o número de seres despertos, menos eles vão nos atingir. Esse é o grande lance que a gente tem que entender. Enquanto a gente é ainda uma turma muito pequena, a densidade é grande demais, mas quando vai aumentando o número de seres despertos, nós vamos aumentando em número e elevando a frequência. A gente vai sair dessa frequência. É isso que nós temos que entender. A gente tem que trabalhar, independente se vão fechar, se não vão fechar, se vai... Nós temos que trabalhar. E é urgente. É isso que a Vanessa falou. Faltam 2 meses e meio. Você vai desperdiçar esse tempo ou nós vamos trabalhar? Nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. E, por falar nisso, nós temos que trabalhar, a gente está agilizando as coisas para o Conversa Aprofundada, que em novembro nós já pretendemos fazer. Vai ser um pacote fechado de 4 encontros. Então, em novembro nós vamos ter 4 encontros e que o início dele vai ser justamente falando sobre o medo.
né, dos antídotos do medo, né, do fortalecimento daquilo que nos permite ultrapassar isso. Então, vão ser encontros fechados para a gente poder interagir mais, para a gente poder tirar dúvida e fazer a coisa de uma forma mais didática e profunda mesmo, né, Dulce? Então, em breve, a gente solta direitinho como que isso vai ser operacionalizado, tá bom? Dulce, nós não conseguimos mesmo ficar em 1 hora, né? Já ultrapassamos muito. O assunto é bom e a gente vai embora, né? Isso. Mas... e esse assunto que a gente pretendia, a gente não divulgou, gente, não vamos divulgar, não, por enquanto vamos continuar sem divulgar os temas, porque está tendo muita censura e a gente não quer ser cerceada no nosso direito de vir aqui conversar. Né? Ô, Leonora, a gente ainda está decidindo o dia da semana, tá? Nessa semana ainda, ou no mais tardar no início da próxima, a gente já solta isso. Ok? Gratidão isso. A todos. Mais alguma coisa, Dulce? Não, só estou olhando aqui, eu olho o seu, meu está caminhando. Minha filha, daqui a pouco, quando você menos, está bonito, viu, Dulce? Está parecendo uma coroa. Isso, que antes eu ficava tentando maquiar, para não ficar pintando toda, né, de 15 em 15 dias, eu ficava tentando maquiar, né? Aí a emenda fica meio pior do que o soneto, né? Assim, porque não ficava legal, né? A gente tentava com rímel, com não sei o quê, com aqueles produtos. Agora que eu assumi que eu não vou pintar mais, eu tô me achando linda. Eu Mas pensei, tá bonito. É isso, meu cabelo tá branco e pronto, acabou. Né? E daqui a pouco, quando as coisas, né, quando tiver avançado, que sair dessa fase mais crítica, e como seu cabelo não está muito escuro, né, tá interessante, porque o duro, minha filha, é o meu cabelo, como assim, ó, preto. Meu cabelo não é castanho, meu é preto, né, onde que ainda tá preto, tá vendo? Então, o contraste era muito grande. E o meu era mesmo aqui no meio, na frente. Então, assim, é muito complicado. Mas vitória e a sensação de liberdade fala sério, não tem preço, não tem preço. É isso aí, mas, vitória, parabéns. Meninas, obrigado por vocês estarem aqui, por essa conversa boa. A gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, né? Sim, não pode escancarar muito, porque senão... Mas a gente vai, né? Assim. Sim. E aí, uma das coisas que a gente quer justamente na conversa aprofundada é poder falar mais claramente as coisas que nem sempre a gente pode falar aqui abertamente, né? Porque a gente precisa estar com uma estrutura mesmo, né, Dulce? Ter um ambiente mais adequado para que certos temas possam ser explanados, né, para as pessoas não saírem assim correndo muito assustadas, mas brincadeira, a gente não vai falar nada assim muito pavoroso, não. É só o que está acontecendo e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, a maioria. Então a gente vai trabalhar e com esse intuito, né, de aproveitar ainda o finalzinho de 2020 para entrar em 2021 realmente fazendo o ano da transformação, com as nossas asas ali prontas para alçarmos voo. Isso. Né? Então, beijo, bom resto de semana para todo mundo. Abençoada semana e a gente se vê. Semana que vem, mesmo sem anúncio, a gente está aqui, tá bom? Quarta-feira, às 18h18. Isso. Márcia, eu deixei o link, olha aí nas mensagens, eu coloquei o link do vídeo que a Vanessa falou. Tá? Tá nos comentários. Me acha lá que tá lá nos comentários, tá bom? Então, gratidão. Beijo gratidão, Dulce. E semana que vem tem mais. Tá bom. Beijo, Vanessa. Tchau.